bizarre video. That person is wearing a TV set while dropping off the old sets and then... Dá uma olhada nesse vídeo bizarro. Numa noite tranquila na Virgínia, as câmeras de segurança captaram algo fora do comum. Uma figura solitária com uma televisão antiga na cabeça andava pelos bairros sem dizer uma palavra. Deixava um aparelho velho em cada varanda e desaparecia ao amanhecer. Mais de 50 casas acordaram com a mesma cena. Um televisor quadrado, empoeirado, sem bilhete, sem explicação. A polícia ficou perplexa. Ninguém sabia quem era, nem por que fazia isso. O silêncio do visitante noturno só alimentou o mistério. Na internet surgiram teorias inquietantes. Seriam esses televisores amaldiçoados? Mostrariam imagens de outra dimensão? Outros acreditam que se trata de um experimento de controle mental com sinais ocultos. Seja o que for, o homem da TV virou lenda. E você? O que faria se deixassem um na sua porta? Você ligaria? Quem você acha que está por trás do televisor? Um excursionista explorava um vale solitário quando notou algo no topo da colina. No começo, pensou que era um morador local. Pegou a câmera e começou a gravar, intrigado com a figura parada contra o céu azul. Mas quando deu zoom, tudo mudou. Aquilo não estava parado, estava fazendo flexões. O mais perturbador era o corpo. Membros desproporcionais, movimentos mecânicos, não se parecia com nada humano. A criatura parecia observar à distância. Aquela região já era famosa pelos rumores do esbelto gigante. Uma figura alta e magra que aparece ao amanhecer ou ao anoitecer. Foi uma coincidência ou um aviso para os curiosos? O mistério segue sem solução. Você teria coragem de acampar perto desse vale? O que acha que é essa figura? Um simples truque visual ou algo que não deveria estar ali? Uma mulher dirigia sozinha por uma estrada deserta, já passava da meia-noite. De repente, algo no retrovisor a fez congelar. Uma figura branca, esquelética e veloz corria atrás do carro. Se movia de forma antinatural, não era humano. Os membros eram alongados, o corpo brilhante e parecia flutuar. A criatura não fazia nenhum som, só a imagem aterradora de uma entidade que não pertence a este mundo. A mulher gravou com o celular e acelerou, conseguiu escapar. Mas a criatura desapareceu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. O que era aquilo? Um ser de outro planeta? Um caçador de estradas ou algo ainda pior? A gravação é a única prova de que aquilo foi real. E você, o que faria se visse algo assim no seu espelho? Acha que era uma criatura alienígena ou uma entidade de outro plano? Continuaria dirigindo ou teria coragem de parar? 2 exploradores entraram numa caverna abandonada, guiados apenas pela fraca luz de uma lanterna. Enquanto desciam, o silêncio era absoluto, até que perceberam um estranho brilho no fundo do túnel. Decidiram seguir, curiosos, mas atentos. As paredes estavam cobertas de símbolos e grafites perturbadores. De repente, uma figura encapuzada apareceu na frente deles. Não fez barulho, apenas os observou. Antes que pudessem reagir, a figura se desfez no ar de uma forma antinatural. Ao revisar a gravação, ficaram sem palavras. A figura não caminhava, parecia flutuar, como se tivesse saltado para outra dimensão. Era uma bruxa? Um ente protetor da caverna? O mistério só aumentou quando saíram dali. Você teria coragem de entrar numa caverna assim? O que acha que era aquela figura? Uma aparição, uma ilusão ou algo que não pertence a este mundo? Um menino estava revisando as gravações noturnas das câmeras de segurança da casa. Quando chegou no arquivo da cozinha, algo chamou a atenção. A mãe dele estava ali, parada, em silêncio, de frente para a pia, imóvel por minutos. Mas não era só isso. Os braços dela pendiam de maneira anormal, alongados, quase arrastando no chão. Então ela virou lentamente a cabeça em direção à câmera e sorriu com uma expressão arrepiante. Não parecia ela. Não era a mãe dele. O menino, apavorado, correu para pedir ajuda. Algo ou alguém tinha tomado conta da mãe dele. Desde aquele momento, as coisas na casa nunca mais voltaram ao normal. Algo sombrio já habitava ali. E você, o que faria se visse algo assim nas suas câmeras? Acha que era uma possessão ou uma entidade disfarçada?
Um homem analisava as gravações da câmera de segurança na frente da própria casa quando notou algo estranho. Uma figura escura e difusa apareceu caminhando pela rua. Não fazia sombra nem barulho. Não parecia humana, parecia algo mais. A figura parou na frente da casa do vizinho e, sem hesitar, atravessou a porta trancada como se ela nem existisse. O vídeo não deixava dúvidas. Seja lá o que fosse, não obedecia às leis físicas deste mundo. Naquela mesma noite, começaram os sussurros, os objetos se movendo, as sombras nas janelas. O bairro nunca mais dormiu tranquilo. O ente tinha ficado e não tinha intenção de ir embora. Você acha que as câmeras captaram um verdadeiro fantasma? Você se mudaria se morasse ali? O que faria se uma figura atravessasse a sua porta hoje à noite? O relógio marca 3 da manhã e os cães estão agitados por algo que não podemos ver. Mas depois de alguns segundos, sim, dá para ouvir um grito, que segundo Benjamin Maila de Karanken, em Baba, não é de alguém deste mundo. Numa manhã tranquila, um menino saiu para correr no parque como sempre fazia. Mas ao dobrar uma curva, viu algo que o fez parar na hora, uma figura feminina sentada num banco. Usava um vestido claro e o cabelo longo cobria o rosto. À medida que ele se aproximava, percebeu que algo não estava certo. A figura era borrada, como se não estivesse completamente ali. Não se mexia, não respirava, parecia uma aparição presa entre dois mundos, suspensa num estado irreal. O menino fugiu dali e logo o vídeo do avistamento se espalhou. Desde então, ninguém quer mais correr por aquele parque. O banco ainda está lá vazio, mas com uma energia que arrepia até os ossos. Você acha que o que ele viu era real ou só uma ilusão? Teria coragem de sentar naquele banco ao amanhecer? E se aquele espírito estiver esperando por alguém como você? Uma família enfrentava a dor de ter perdido o bebê recém-nascido no hospital. Desolados, buscavam respostas. Dias depois, o pessoal do hospital revisou as câmeras de segurança e notou algo que os deixou sem palavras. Nas imagens, ao lado da cama vazia, aparecia claramente a figura de um pequeno menino parado em silêncio. Nenhum membro da equipe, nem a família, havia notado nada naquele momento. Mas ele estava ali, imóvel, observando. Um enfermeiro passou ao lado da figura, mas não viu nada. Foi então que entenderam. Aquilo não era uma criança normal, era um fantasma. Talvez a alma do bebê que ainda não tinha encontrado a paz. Só restava olhar e aceitar o impossível. Você acredita que os espíritos dos bebês podem permanecer entre nós? O que você faria se visse uma figura assim ao lado de uma cama vazia? Será que estamos realmente sozinhos quando achamos que estamos? Um menino passeava alegremente de bicicleta enquanto a mãe o filmava em frente a uma antiga mansão. Tudo parecia normal até que, ao revisar o vídeo, notaram algo arrepiante. No alto do balcão, uma figura imóvel, vestida com roupas da era vitoriana. Era uma mulher pálida, com um vestido de outra época. Os moradores locais já tinham avisado. Aquela mansão guardava segredos, ruídos estranhos, luzes que piscavam sozinhas e uma história trágica de uma dama que morreu esperando pelo prometido. Essa foi a última gravação encontrada no celular. Desde então, a família desapareceu. Alguns acreditam que a câmera captou mais que uma simples imagem. Captou uma maldição. A dama do balcão ainda espera por sua próxima vítima. Você acha que uma maldição pode ser transmitida por uma câmera? Você teria coragem de passar em frente a essa mansão? E se a dama ainda estiver lá, observando do outro lado do tempo? Um homem, no México, revisava as gravações da sua câmera de segurança quando percebeu algo estranho. Bem ao lado da porta, uma figura pálida e deformada se esgueirava na escuridão como se estivesse observando das sombras. Alarmado, ele abriu a porta para verificar. Mas ao sair, não havia ninguém. Nenhum passo, nenhum ruído. Só um silêncio espesso. A figura simplesmente desapareceu.
O vídeo não mostrava nenhuma rota de fuga. O vídeo termina sem respostas. O que era aquilo? Uma criatura do além? Uma ilusão? Ou algo que o olho humano não está preparado para ver? Desde então, o homem dorme com a porta bem trancada e uma câmera apontada para a escuridão. E você abriria a porta se visse algo assim? Acha que foi um ser real ou uma manifestação de outra dimensão? O que faria se sua câmera captasse algo te observando em plena noite? No meio da noite, um estalo perto da janela acordou um homem com o coração acelerado. Ele se aproximou com cautela e então viu. Uma criatura enorme, parecida com um Sasquatch, o observava da escuridão. Os olhos negros e profundos não mostravam raiva, mostravam tristeza. O homem sentiu um arrepio. Não estava sendo caçado, estava sendo observado. Algo naquela criatura parecia pedir ajuda, mas também alertava. Não se aproxime. Sem fazer nenhum som, a besta se virou e desapareceu entre as árvores. O homem ficou paralisado, com mais perguntas do que respostas. Por que ela se aproximou? O que ela buscava? Será que vai voltar alguma noite? E você? Teria coragem de abrir a janela se algo assim te olhasse? Acha que essas criaturas têm emoções humanas? Uma noite tranquila foi interrompida por um forte barulho no quintal. O dono da casa, desconfiado, checou a câmera de segurança e não podia acreditar no que via. Uma figura escura surgiu do nada e começou a destruir a cerca dos fundos. A câmera captou brevemente o rosto, olhos brilhantes, uma expressão perturbadora e movimentos antinaturais. Não se parecia com nenhum animal conhecido. A figura se escondeu atrás dos restos da cerca, como se estivesse esperando ou se escondendo. Desde aquela noite, o dono nunca mais se sentiu seguro. O quintal, que antes era tranquilo, agora parecia pertencer a outra coisa. O que foi que entrou no seu jardim? Ninguém sabe com certeza. Você acha que foi apenas um animal ou algo muito pior? Teria coragem de investigar depois de ver algo assim? E se aquela coisa só estivesse explorando seu novo território? Numa noite qualquer, uma câmera de segurança captou uma figura incomum numa rua deserta. A princípio parecia uma pessoa caminhando, mas notaram o impossível. Não tinha torso, apenas pernas se movendo de forma trôpega pelo asfalto. A forma de andar era errática, como se algo invisível estivesse arrastando aquilo. Nenhum passo, só o som do vento. A figura cruzou a rua e desapareceu nas sombras. O vídeo deixou todos sem palavras. Alguns dizem que é um espírito preso que só mantém o que um dia foi visível. Outros acreditam que é um erro da câmera ou uma pegadinha muito bem feita. Mas ninguém quer estar lá para descobrir pessoalmente. Você acredita que essas pernas pertencem a um fantasma incompleto? Um erro de gravação ou uma evidência do paranormal? Você ficaria para observar ou correria sem olhar para trás? Numa noite no Texas, um homem saiu como de costume para o alpendre de casa. Mas em questão de segundos, as câmeras de segurança captaram algo desconcertante. O corpo dele pareceu se desintegrar em luz e desaparecer no ar. As imagens mostravam um clarão que se elevava rapidamente para o céu. As teorias surgiram. Uma abdução extraterrestre? Um portal? Ou um experimento que deu errado? A cena era tão clara que muitos acreditaram ser real. O próprio homem, ao revisar a gravação, publicou online e esclareceu. Tudo não passava de um efeito óptico causado pela iluminação natalina e pela baixa qualidade da câmera. Mas mesmo assim, a cena continua deixando uma sensação perturbadora. Um pesquisador da vida selvagem instalou uma câmera no meio da floresta para monitorar os animais noturnos. Tudo parecia normal, até que ao revisar as imagens, ele viu algo estranho. Uma figura magra, de pele clara e sem roupas, escondida atrás de uma árvore. De um ângulo parecia um extraterrestre, mas de outro revelou algo pior. A criatura caminhava em 4 patas, com uma postura antinatural, como se fosse um rastreador humanoide perambulando pelo terreno. O pesquisador ficou em choque. Aquilo não era um animal. O pesquisador ficou paralisado. Aquilo não era um animal, não era humano, era algo que não deveria existir. E agora, me diga,
Você teria coragem de caminhar sozinho naquela floresta depois de ver isso? Ou, quem sabe, essa coisa já esteja mais perto do que você imagina. Deixe seu like e se prepare, porque o próximo mistério pode ser ainda mais assustador.